Começando mais um Papo com Café, o nosso primeiro Papo com Café 2023. Eu gostaria de agradecer você que está em casa, tá bom? Você que sempre nos acompanha no YouTube, no Facebook, no Instagram. Vamos começar o nosso bate-papo de hoje. Nosso convidado hoje é o Cláudio Almeida, formado em Ciências Políticas. É um convidado mais que especial. Cláudio, seja bem-vindo. É um prazer estar aqui, Augusto. Obrigado pelo convite. Estar aqui nesse papo contraído, papo com café e bem descontraído mesmo. Estou aqui muito feliz de ter sido convidado, viu? Estou à disposição. Quem não conhece o Cláudio, né? É uma honra te conhecer pessoalmente, tá bom, Cláudio? Há muito tempo já, nosso amigo em comum, uma hora veio falando de você. Falei, vamos marcar. Acabou não dando certo, não dava certo, mas hoje nós estamos aqui. É uma honra ouvir sua história. Vamos entrar em algum assunto polêmico? Pode entrar em assunto polêmico? Bora, estou à disposição. Até gosto um pouco de polêmica. Eu até gosto. Ô, Cláudio, é difícil quem não te conheça, né? Mas para os nossos seguidores aqui do Papo da Hora, especificamente hoje o Papo com Café, quem é o Cláudio Almeida? Bom, eu sou natural de São Paulo, capital. Né? Há 25 anos eu trabalho aqui na região de Jaboticabal. E mais ou menos há 17 anos eu resolvi mudar para Jaboticabal, trazer a família há 17 anos. E trabalho sempre nesses 24 anos no setor público, né? Auxiliando aí a deputados, o governo. Então faz 25 anos que eu trabalho nesse setor. Trabalho e estudo, né? Eu sou formado em administração de portos, sou pós-graduado em ciências políticas e tento colaborar na política e no setor público desde então, né? Então Cláudio, sou casado com a Alexandra, tenho 3 filhos, Felipe, espetáculo, a Maria Júlia, a princesa, e o mais novo, Cláudio Júnior, né? Que está indo agora para a faculdade também. 3 filhos maravilhosos, né? E, enfim, gosto muito de trabalhar e de curtir a vida. Esse é o Cláudio Almeida. Esse é o Cláudio Almeida. Por que escolher ciências políticas? Há 25 anos atrás eu comecei a trabalhar no setor público com um deputado, na época, deputado Geraldo Vignoli. E eu gostei, né? E aí eu resolvi estudar bastante. Fiz muitos cursos, né? Me formei em administração de portos, mais focado na área pública. Fiz muitos cursos na área pública. E além de trabalhar na prática, eu resolvi me aprofundar nos estudos também, né? E aí me pós-graduei em Ciências Políticas, que é uma área que eu gosto. E como eu estou trabalhando, eu tenho que, além da prática, você tem que saber o que está falando, né? E aí fui estudei muito. Não foi pouco, não. Estudei muito para poder dar o resultado para onde eu trabalho, seja ele na assessoria de um deputado, ou seja ele no governo onde eu estou hoje. Cláudio, qual a importância de alguém ser um assessor de um parlamentar, ter esse estudo, buscar o conhecimento? O deputado, né, o governador, ou enfim, o político, o prefeito, ele precisa de ter gente capacitada ao lado, né? Tem um ditado que você tem que contratar gente melhor do que você, né? Então é necessário que a liderança, o governador, o prefeito ou o deputado tenha uma equipe profissional, séria, para orientar no dia a dia, né? Então a importância é fantástica, você tem que ter. Se eu fosse prefeito, se eu fosse deputado, ou se eu fosse governador, eu também queria me cercar de bons profissionais, principalmente da área, né? Para fazer um bom atendimento, saber o que está fazendo e entregar o resultado para a população, entregar um bom resultado. Para isso você tem que ter bons assessores, capacitados e formados, é o que eu penso, né? Uma pergunta básica que eu faço a todos os meus convidados. O que te inspira? Me inspira a família. Eu sou apaixonado pela minha família. Sou apaixonado pelos meus filhos, pela minha esposa. Eu acordo, hoje mesmo acordei agradecendo a Deus pela minha família, e me inspira isso, família e amigos, né? Amigos também. Então eu gosto muito da família, e para isso a gente tem que trabalhar para manter a família. Eu também adoro trabalhar e adoro festas também.
Festa Então, é eu muito bom. adoro estar com os amigos também. Então, o que me inspira é a vida. A vida me inspira. Eu adoro a vida, assim. Sabe? Eu acho... Eu tava até comentando com um amigo, negócio de morte. Eu acho tão chato esse negócio de morte, cara. Morte não deveria nem existir. Sabe? A vida é tão boa, tão maravilhosa. Você tá com a família, com amigos, trabalhar, dar resultados. Então, o que me inspira é isso. É a vida. É levantar de manhã e trabalhar. Saber que você tá ali com a sua família. Final de semana, se reunir com os amigos. Então, isso me inspira muito. A vida me inspira. Estou apaixonado pela vida. Apoliticismo. Não entendo muito bem, tá bom? Mas eu vi que tem um. Não é uma regra, né? Mas algumas pessoas que eu conheço falam assim: tudo é política. Posso dizer que tudo é política? Tudo é política. A partir do momento que você vive em comunidade, duas pessoas já é política. Política do bem e política do mal. Mas tudo é política. Cara, eu entendo as pessoas que falam que não gostam de política. Eu até entendo. Mas tudo é política. A relação de trabalho é política. O dia a dia é política. Todo mundo precisa de todo mundo. E essa relação de você precisar de, tanto na área política mesmo, pública, ou na área privada, é uma relação política. A partir do momento que tem duas pessoas, tem política. As pessoas não gostam de política, mas não gostam de política, mas sempre precisa de um político, ou sempre precisa de um amigo, que aí é política também. A vida nossa é política. Ô Cláudio, a gente está numa era da tecnologia fantástica. E mesmo assim, algumas pessoas, como você acabou de falar, alguns não se interessam. Mas também há o perigo das fake news, né? A pessoa ela tem que se interessar, tem que buscar o fato. O que você aconselharia para quem não gosta de política? Cara, a fake news hoje é uma praga. Esse negócio de notícia falsa, WhatsApp, aquelas notícias de WhatsApp, é uma praga. Eu acho triste isso. Porque muita gente acredita na primeira notícia. Sabe? Aquela primeira notícia. Às vezes são notícias absurdas. São coisas inimagináveis. E a pessoa acredita e repassa. Então, eu acho o seguinte, a pessoa tem que ficar quieta. Sabe? Recebeu, ou na dúvida, fica quieta, ou vai buscar a informação correta nos veículos de comunicação mais sérios. Vai em um, vai em outro, antes de repassar. Eu tenho alguns grupos do WhatsApp, aliás, eu saí de vários, mas eu tenho alguns ainda, eu recebo, eu fico bobo de ver as pessoas que acreditam em tantos fake news absurdos e repassam, às vezes repassa de maldade, né? Passa de maldade, porque o cara é da esquerda, é da direita, esse negócio de esquerda e direita. Eu fico triste, porque eu tenho um coração muito bom, sabe? Eu não... Independente se é esquerda ou direita, eu acho que esse negócio de fake news, a gente tem que... Chegou, você viu que é fake news? Fica quieto. Para em você, não repassa. Às vezes é porque chegou uma mensagem que a pessoa gostaria que aquilo acontecesse e para ela é verdade, ela vai repassando. Vai repassando, só que tá passando uma fake news. Vamos passar, porque esse negócio que aconteceu no Brasil é que muito extremismo de esquerda e muito extremismo de direita, isso foi na minha opinião, foi um prejuízo enorme para todo mundo. Eu tenho muitos amigos que estão nessa extrema esquerda, extrema direita. Eu fico quieto, cara, que eu não sou nem extremista nem de um lado nem de outro. Eu acho um absurdo a pessoa que é extremista de um lado ficar passando fake news do outro lado. Tipo, como maldade mesmo, sabe? Eu sou extrema esquerda e vou passar fake news prejudicando quem é de extrema direita, ou vice-versa. Eu acho um prejuízo danado para todo mundo, sabe? Eu acho que tem que ser equilibrada. O equilíbrio. Nem extrema esquerda e nem extrema direita. O extremismo é prejuízo para todos. Você já perdeu amizade por causa de política, por causa da sua posição ou não? Muito. Na verdade, é difícil. Eu sou o seguinte, como eu sou profissional da área, eu tenho dificuldade de falar de política. Onde eu vou?
As pessoas procuram eu para falar de política nos eventos, nas festas, eu tento me esquivar. Porque é difícil você falar de política com pessoas que não entendem de política. Eu tenho obrigação, porque além de trabalhar há 25 anos na área pública e com política, eu estudei. Então, como é que eu vou debater com um cara que é farmacêutico? Ele é farmacêutico. Ele vem, fala um monte de besteira de política. E se eu for falar da área dele de farmácia? Certamente eu vou falar um monte de besteira, tá bom? Mas eles não aceitam. Vem o cara que é engenheiro, fala um monte de besteira de política e eu fico quieto. E é difícil debater com quem não entende. Por que eu vou bater engenharia com ele? Eu não sou engenheiro. Mas ele pode falar um monte de besteira sobre política, né? Então, o que eu faço? Eu fico neutro. Eu tento não falar de política nos eventos sociais, né, onde eu vou. Eu tento sair fora, porque você perde a amizade. Eu já perdi a amizade. Mesmo na família, né, com alguns irmãos meus que são também, tenho irmãos que são extremistas também, de um lado ou de outro. Então eu procuro fazer o seguinte: eu sou profissional. Na hora de trabalho, vamos trabalhar. Na hora de lazer, vamos curtir a festa. Não vem falar de política comigo que eu tento sair fora. Tá certo. Ô Cláudio, por que você veio para Jaboticabal? Então, eu trabalho, como eu disse, há 25 anos aqui na área, né? Na região. Trabalho há 25 anos. E aí meus 2 filhos, a Maria Júlia e o Júnior, nasceram em São Paulo. A minha esposa é do interior, né? De Ouro, perto de Bauru. E resolvemos criar nossos filhos no interior. E eu conhecia muito bem aqui a região, conheço muito bem a região. Falei para minha esposa, olha, vamos morar em Jaboticabal, que é uma cidade que eu gosto, uma cidade que está próxima a Ribeirão Preto, tem faculdades boas, tem rodovias aqui que cortam o nosso estado. E aí eu trouxe ela para conhecer aqui Jaboticabal, ela gostou também, e aí resolvemos lá para Jaboticabal. Aqui nós fizemos bons amigos, tem bons amigos, adoro Jaboticabal. Criei meus filhos aqui, agora minha filha foi estudar em Ribeirão Preto, em São José do Rio Preto. Meu filho está indo embora também. Então é uma cidade onde a gente realmente parece que nascemos aqui. Nascemos tão enraizados que nós somos em Jaboticabal. Então foi isso. Qual sua relação com o ex-prefeito José Carlos Ory? Então, em 90 eu entrei na Assembleia Legislativa em 98, né? E na época 2000, 2002, comecei a atender prefeitos, né? O Ory, quando era vereador, frequentava às vezes a Assembleia e eu comecei a conhecer ele. Em 2004 ele ganhou a eleição para prefeito, em 2005 ele assumiu, e ele ia na Assembleia Legislativa em São Paulo. E eu trabalhava no atendimento de prefeitos. Aí eu conheci o Ory, 2004, 2005, aí. E aí começou a nossa amizade. Quando foi em 2006, eu já comprei alguns terrenos aqui em Jaboticabal. Olha só, naquela época, o Ory nem sabia disso. Teve um loteamento ali no Colina Verde. Eu vim aqui e acabei comprando um terreno aqui. E eu falava para ele lá na Assembleia, quando ele ia a trabalho lá na Assembleia, eu falava, olha, eu vou morar em Jaboticabal um dia, hein? Vou virar seu conterrâneo. E ele brincava, dava risada e tal. Até que em 2005, 2006, eu mudei para Jaboticabal sem falar com ele. Depois de 3 meses, eu estava morando aqui em Jaboticabal já, ali na Aparecida. Eu fui fazer uma caminhada, se não me engano, era um sábado, e acabei encontrando o Ory ali na Avenida São João, ali perto da prefeitura. Ele falou, pô, o que você está fazendo aqui? Eu moro aqui em Jaboticabal. Não acredito. Eu estou morando aqui há 3 meses. E aí a gente combinou um café, e aí a nossa amizade, que estava no começo, uma amizade ainda de relação muito profissional, virou uma amizade pessoal, de amigos, e eram grandes amigos, né? O Ory
é um cara espetacular. Um cara que me ensinou muito. É um cara humano, muito essa parte pessoal. E depois trabalhamos juntos. Eu tive a oportunidade de ser convidado para trabalhar com ele. Bom período. Cara, nota 1000. Cara que contribuiu muito, verdade, e vai contribuir ainda. Pode estar. Cara que nem o Core, não. Você foi por muitos anos criticado como forasteiro, aventureiro, né? Como que você vê isso? Cara, eu vejo isso uma babaquice de quem fala. Esse negócio de aventureiro, o país, o mundo é globalizado. Negócio, você mora onde você quiser. Se você quiser morar aqui, vai para Curitiba, vai para os Estados Unidos, vai para a França. Mora onde você quiser. Na verdade, esse negócio de forasteiro é uns babaca que falam. Por conta de ciúmes, por conta de questão política, né? Mas hoje em dia, cara, o mundo é globalizado. Você mora onde você quiser, você trabalha onde você quiser. Hoje em dia, se você tem uma empresa que precisa de um gerente, o gerente pode vir da Jamaica. Você traz o cara. O importante é ser profissional, né? Jabuticabal é uma cidade que vai fazer 200 anos. Você pegar aqui, a grande maioria das pessoas aqui não nasceram aqui, Jabuticabal. Vieram de fora, ou vieram de Barrinho, ou vieram de São Paulo, ou vieram de Curitiba, ou vieram de Minas. Jabuticabal é uma cidade onde, claro, tem as raízes das pessoas que, são as famílias tradicionais, isso é importante ter. Toda cidade tem. Mas vou te falar uma coisa, a grande maioria hoje das pessoas que moram em Jabuticabal vieram de fora. E aí vamos falar de autoridades. Pô, o bispo nasceu aqui? Não. Os padres nasceram aqui? Não. A delegada nasceu aqui? O delegado nasceu aqui? Não. Os pastores. Se você pegar os vereadores de Jabuticabal, pega os vereadores. Principalmente os antigos. Nasceram aqui? Não. Pega os ex-prefeitos de Jabuticabal. A grande maioria dos ex-prefeitos de Jabuticabal não nasceram aqui também. Então esse negócio de forasteiro, respondendo sua pergunta, para mim é uma babaquice. Pra quem não tem o que fazer seria isso, né? O governo Ori, como que você avalia? Como que foi o governo Ori para você? Cara, o governo Ori foi muito bom, né? Teve, todos os governos nós temos os avanços, acertos, os erros, temos que reconhecer alguns erros, mas o Ori ele montou uma equipe muito boa. O Ori teve 3 mandatos. Eu participei como secretário de Educação no 2º mandato, 3 anos e pouco. No 3º mandato, participei 1 ano. Fui secretário da Fazenda 6 meses e secretário do CEPREM 6 meses. Então eu participei do governo Ori 3 anos e meio, com mais 1 ano, 4 anos e meio. Teve o primeiro mandato, no finzinho do primeiro mandato, eu também participei um pouco como chefe de gabinete. Eu viajava muito com o Ori, né? Como eu conhecia bem São Paulo, Brasília e tal, então eu e o Ori a gente viajou muito. Ele estava começando, questão de São Paulo e Brasília, a gente viajou muito. Então eu avalio o seguinte, foi um governo que fez muito, muito. Naturalmente, o pessoal mais novo agora se lembra, por quê? Lembrar do primeiro mandato dele, começou em 2005. 2005 para agora, quantos anos faz? Então as pessoas não lembram. Mas eu poderia falar um caminhão de coisas aqui, o Ori fez na cidade, coisas importantes. A cidade avançou muito. Eu vou te lembrar meia dúzia aqui, ó. FATEC, não tinha, o Ori que fez, e trouxe. Não é fácil você levar uma FATEC com você. O SESI, não é fácil você... Fala do SESI lá, não é fácil. Foi no Ori. O Ori conseguiu fazer uma drenagem na cidade. Ele foi criticado no primeiro momento, que ele colocou cano debaixo da cidade inteira. Onde não aparece, né? Não aparece. Mas essas chuvas agora, se não fosse o trabalho do Ori lá atrás,
sabe? Ele canalizou a cidade inteira, até a Rui Barbosa. Os rios ali, tanto Cerradinho como o outro ali, que fez pontes novas. Então foi muitas coisas que o Ori fez, coisas grandes. Creches, fez várias creches. Enfim, tem um caminhão de coisas que o governo do Ori fez, as pessoas não sabem. Eu acho que o Ori tem que lembrar tudo que foi feito, que não foi pouca coisa. Então eu acho o seguinte, eu tenho absoluta certeza que o governo do Ori conseguiu modernizar a cidade e avançar muito. Você trabalhou no governo Tucano nesses últimos anos, né? Como que você avalia tudo isso? Olha, eu trabalhei bons anos na administração do PSDB Tucano. Teve grandes avanços. Todo governo, ele avança um pouco, né? Os erros, os acertos, mas o governo, o Geraldo Alckmin, que eu trabalhei, e depois o Dória e aí o Rodrigo Garcia, teve grandes avanços, né? O estado de São Paulo é uma locomotiva. As pessoas se pegarem mesmo para dar o que aconteceu no estado de São Paulo nos últimos anos, vão ver grandes avanços. Paulo hoje, se você comparar São Paulo com qualquer outro estado, Paulo certamente estará na frente. Nossa, estrada, coisa boa foi feita. Então, para mim foi muito bom. Aprendi muito. Acho que o nosso estado de São Paulo, acho não, eu tenho convicção que o nosso estado de São Paulo é um estado maravilhoso, sobretudo a nossa região. A nossa região é uma região fantástica. Então, eu acho que o governo tucano colaborou muito nesses anos que ele teve governando o estado de São Paulo. O estado de São Paulo ele não voltou para trás, ele avançou. Tanto foi bom. O PSDB ele tem muita rejeição, né? Assim, o que você diria entre o governo João Dória e Rodrigo Garcia? O João Dória, eu conheci muito, é uma pessoa fantástica. Ele é um grande empresário, uma pessoa que errou bastante também e está pagando pelos erros na área política. Ele é um grande empresário, é um cara visionário. Cara, se você sentar e conversar com ele, só aprende. Né? Agora, na política, você é diferente da vida privada. A política, ele foi firme, por causa da pandemia, colocou a cara, né? Acho que errou em algumas coisas, e está pagando por esse erro na vida política. Gente, quando você está na posição de governador ou de prefeito, você tem que tomar decisões importantes. Você tem que tomar a decisão. E o João Dória, na época, ele tomou a decisão. Certa ou errada, ele está pagando pelos erros. Mas, pessoalmente, eu, Cláudio Almeida, acho o João Dória uma pessoa que contribuiu muito, administrador, uma pessoa muito inteligente, e na área política está pagando os erros, está pagando pelos erros. Tanto é que ele se afastou da área política, saiu do partido, não é mais filiado, e voltou a se dedicar à carreira profissional e empresário. Né? Eu acho que ele é um dos maiores empresários, um cara inteligente. O Rodrigo Garcia é um cara preparadíssimo, né? Que o Rodrigo Garcia, para quem não sabe, era o vice do Dória. Dória se afastou, o Rodrigo Garcia assumiu. Um cara preparadíssimo, foi deputado federal, deputado estadual, secretário de Estado, várias pastas. Um cara muito preparado. Na minha opinião, era um cara para ser o nosso governador. Tenho dúvida nenhuma que seria um excelente governador. Preparadíssimo. Aí a diferença. O Dória é preparado para a vida privada, empresário. Rodrigo Garcia já é preparado para a pública, político mesmo. É um cara muito bem preparado, estudado para trabalhar como governador ou, enfim, na área pública. Qual a sua expectativa em torno do atual presidente da República? Cara, eu acho o seguinte, o Dimas Ramalho, ele é conselheiro do Tribunal de Contas, foi deputado federal há muitos anos, deputado estadual, promotor de justiça, meu amigo.
E ele disse o seguinte: Claudio, se você disputar a eleição, você ganhar, acorde cedo e vai trabalhar, colocar em prática tudo que você prometeu na campanha. Se você perder, vai para casa. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que o Lula ele tem obrigação de trabalhar muito, dia e noite, para colocar em prática tudo que ele prometeu na campanha. Então, eu vou torcer para isso. Eu não torço contra, não. Eu torço muito para que ele coloque em prática tudo que ele prometeu na campanha, que o Brasil melhore. É essa a minha torcida. Estou acompanhando muito, né, e torço para que dê certo o que ele prometeu. É isso que eu penso dele. Essa união entre os tucanos, Geraldo Alckmin, que tanto criticou o presidente Lula, né? Como que você vê isso? Porque isso deixou um ponto negativo para o Geraldo Alckmin, né? Que ele fez uma campanha contra o Lula durante esses anos e hoje é o vice do Lula. Eu acho que eles... o momento que a gente estava vivendo era um momento que preocupava todas as frentes políticas do Brasil. Nós tínhamos o Bolsonaro, a turma do Bolsonaro, e nós tínhamos todo o resto, outros partidos. Eles fizeram uma composição e falaram: meu, vamos juntar todo mundo aqui para ganhar do cara, Bolsonaro. Se a gente não se juntar, a gente não ganha. Então eu acho que eles, foi um caso deles, questão inteligente, inclusive, de juntar as forças. E só assim eles conseguiriam ganhar do Bolsonaro, né? E essa questão de PSDB, PT, cara, na política, não é só na política nacional, na política municipal também. Você vê os caras brigando um com o outro, daqui a pouco eles estão juntos. Então eu acho que isso aí é meio que quase que natural. Não é um bicho de 7 cabeças para mim. Bom, então vamos falar um pouquinho do municipal. O atual governo municipal, como que você avalia? Augusto, primeiro eu quero de novo agradecer o convite. Tá aqui, muito bom. E seu café é muito bom, viu, meu? Obrigado. Que bom que aprovou, né? É muito bom. E a questão municipal, eu fiquei, Augusto, afastado há algum tempo. Tipo, né? Trabalhei em São Paulo, 2020, 2021. Eu saía daqui segunda-feira e voltava na sexta. Trabalhava no Palácio dos Bandeirantes. Em 2022, eu consegui a transferência para Ribeirão Preto. Então, eu trabalho em Ribeirão Preto faz um ano. Sou diretor regional, hoje da Secretaria de Governo do Estado de São Paulo. Então, portanto, eu fiquei desatualizado da política de Jaboticabal por esse período. Mas atento. Faz 2 anos agora que o governo assumiu, 2 anos e pouco. Eu acho o seguinte, na campanha foram prometidos muita coisa. Muita coisa na campanha. O plano de governo é um plano de governo do atual governo gigante, se eu não me engano, 51 páginas. Né? E o plano de governo, e na campanha, é um momento que você convence o eleitor de tudo que você vai fazer. Então, esse plano de governo tem que ser feito, porque senão você engana as pessoas. Não é isso? Então, eu estou acompanhando e agora vou acompanhar mais ainda o plano de governo, o que foi prometido. O que foi prometido tem que ser feito. Né? Então, a minha avaliação, respondendo a sua pergunta, minha avaliação do atual governo vai ser medida pelo que foi prometido. Eu vou olhar página por página do plano de governo e falar: opa, prometeram, então tem que fazer. E se não fizer? Tem que fazer. Você prometeu, você bateu na porta das pessoas e falou: ó, eu vou fazer aqui. Eu vou transformar Jaboticabal uma cidade maravilhosa. Então, essa é a avaliação. Plano de governo, eu vou seguir página por página e cobrar o que foi prometido.
Se você acompanhar assim, algumas lives que foram feitas do governo atual, eles mais ficavam apontando os erros do passado do que tentando trazer uma solução para o presente, para o futuro. Esse negócio de ficar apontando o passado é coisa de incompetente. Você ganhou a eleição, meu, você tem que ir para frente, avançar, fazer o que você prometeu. O negócio de ficar colocando culpa no anterior, isso aí é coisa de incompetente, é coisa de cara que quer fazer uma cortina de fumaça, né? Para tirar atenção. Para tirar atenção e não fazer o que ele prometeu. Então esse negócio de ficar apontando coisas do governo anterior é coisa de pessoas incompetentes. Tem que ir para frente. Você se elegeu, o prefeito se elegeu, para fazer o que ele prometeu, não para ficar chorando coisas do passado. Quem chora coisas do passado toda hora é pessoas incompetentes. Andam falando por aí, eu já li algumas coisas, não em jornal nem nada disso, mas pelo que a gente viu que vem acontecendo na Câmara, o atual presidente da Câmara, algumas conversas de que o atual prefeito tenha feito parte disso. Você acha que esse futuro político pode haver aí uma aliança entre o presidente da Câmara Municipal com o atual prefeito? O atual presidente, o Edu Friedrich, é uma pessoa que eu gosto muito, um cara altamente competente. Sou fã do Edu. Edu é um profissional não só da medicina, advogado e vereador, sempre, né, vereador e sempre presidente da Câmara. Então o Edu Friedrich é um cara que eu admiro muito, tenho um super respeito por ele. E ele é um cara visionário. O Edu, ele vai conduzir certamente a política da melhor forma possível e vendo o que é melhor para Jaboticabal. Agora, a aliança com o atual prefeito, eu acho, institucionalmente, eu acho que ele tem que se aproximar bastante do executivo, porque ele é um presidente, ele é presidente de um poder. Tem que caminhar junto. Agora, na eleição, quando a gente vai falar de eleição, aí eu acho que é uma coisa totalmente diferente dos poderes, né? Eleição é eleição, aí é difícil a gente saber que o atual presidente vai conduzir. Eu acredito que ele vai conduzir muito bem institucionalmente. Agora, politicamente, não. Eu não vejo nenhuma aproximação, pelo menos por enquanto, do Edu com o atual prefeito. Eu acho que é muito institucional. Poderes legislativo e executivo. Aí sim, pode se aproximar e caminhar junto para uma Jaboticabal melhor. Surgiu até isso em um momento de alguma conversa com alguém, tá? Que houve uma reunião entre Edu, Emerson e Vitória de Simone. Tá? Não é nada confirmado, mas é um assunto que rolou muito tempo aí durante algumas semanas na cidade. Vitório de Simone, meu amigo, gosto muito dele, é uma pessoa competente também, mas conversei com ele esses dias, o Vitório é público isso, ele se desfiliou, entregou a presidência do partido e também se desfiliou do partido ao qual ele e a família há muitos anos, o MDB, né? Se desfiliou do partido e foi um gesto chamou muita atenção do meio político, né? Vitório foi candidato, foi em segundo lugar na última eleição, portanto é uma figura que tem total competência para ser um dia prefeito de Jaboticabal. E essa reunião, não sei se existiu ou não, mas sinceramente eu acho que não existiu. A minha opinião é que não existiu. É mais uma... Você sabe que tem um grupo de pessoas que criam, como a gente falou, fake news, né? E criam conversas. Bom, não sei se existiu ou não. Tá. Existiu também. Não tem problema nenhum em se reunirem e conversar. Como você vê a Câmara de Vereadores aqui de Jaboticabal? Augusto, eu estou, como eu disse, um pouco afastado, né? Esses 2 anos eu quis isso, ficar um pouco afastado, só observando. O poder legislativo é importantíssimo, tá? Os vereadores têm uma importância fantástica para conduzir e auxiliar o prefeito,
acontecendo na cidade. Então eu acho que a Câmara Municipal ela tem que ser ativa. Vereadores, eles não podem ser morno, como diz a Bíblia, né? Seja quente ou frio, morno, comido. Eu vejo o seguinte, alguns vereadores ativos, eu acho importante, e alguns, morno, parece que não existe. Então, quando você vota num vereador, você acredita no cara. Você fala assim, pô, eu votei no cara para ele brigar por mim, pelo meu bairro, pela minha cidade. Então eu quero ver esse vereador ativo. Eu quero ver esse vereador brigando pelas causas importantes da cidade, do meu bairro. E eu vejo isso na Câmara Municipal. Eu vejo alguns ativos, show de bola, muito bom, e vejo alguns zero. Parece que não existe. Vai lá só para cumprir tabela. Então essa é a minha posição. Alguns ativos que eu dou parabéns e alguns zero. De vez em quando falam lá. Então, para mim, esses são zero. Zero no sentido zero mesmo, sabe? Eu acho que esses vereadores não deveriam nem estar lá. Porque eu não vejo eles brigando pela população, pela cidade, por nada. Eles estão cumprindo tabela. Foram eleitos e vão lá passar 4 anos. Ninguém sabe que existe, porque eles não são ativos. Então, essa é a minha opinião. Você, com a sua experiência e bagagem que carrega profissionalmente, qual a importância do jovem? Vamos falar aqui de Jaboticabal, o jovem se envolver com a política. Extremamente importante. Eu acho que todo mundo deveria se envolver com a política um pouco. Alguns, inclusive ser candidatos. O que acontece é o seguinte, Augusto. Muita gente fala de política, critica a política, só fala mal de política, mas não tem a coragem de ser candidato. Entendeu? Então a pessoa fala, só critica. Vai lá ser candidato, pô. Vai ser candidato. E não é fácil, não, ser político. Ainda mais nesse momento que o Brasil está vivendo, eu entendo perfeitamente o que é ser vereador, o que é ser prefeito, o que é ser deputado, o que é ser... Não é fácil. É muito mais fácil você ficar na sua casa metendo o pau em política, no computador, falando um monte de besteira. Então, as pessoas têm que se envolver, sobretudo o jovem. Eu acho que o jovem tem que se envolver, conversar com pessoas que já estão na política, tentar ser candidato. Agora, no Congresso Nacional, foram eleitos muitos jovens. Achei maravilhoso. Muitos jovens foram eleitos, tanto na Assembleia Legislativa, quanto no Congresso Nacional. Então, eu diria o seguinte, os jovens têm que se envolver na política, com seriedade, equilíbrio, sem radicalismo. E falar besteira é muito fácil, falar mal dos outros é muito fácil. Tem que ir lá com seriedade, se envolver, conversar com o vereador ou conversar com o prefeito. Ou hoje em dia, com a facilidade que nós temos aí nas redes sociais, ver vídeos, pessoas importantes, acompanhar alguns políticos que esse cara pode admirar. É assim que eu vejo. Eu acho que falar mal e ficar metendo pau é muito fácil. Tem que se envolver na política. Qual a sua relação com Ori e família? Não o Ori político, mas o Ori ser humano e família. Augusto, eu conheço o Ori já há algum tempo. Acabei virando muito amigo do Ori e da família dele. Sou fã do Ori e da família. Acho a Adriana Ori é uma pessoa fantástica, né? Ela como primeira dama foi espetacular. Das melhores que eu já conheci. Olha que eu conheço o estado de São Paulo bastante. Mas a Adriana Ori, ela sabe o nome das pessoas. Ela não consegue se afastar das pessoas. Pessoas iam lá, ela fazia o atendimento humano às pessoas. Então isso me chamou muita atenção. Tempo que a Adriana Ori, ela se disponibilizava para atender as pessoas. Então é fantástico. Ana, primeira dama, como uma pessoa pública, eu admiro muito. O Ori nem se fala, né? O Ori foi um gigante. Então eu sou muito amigo da família. Cláudio, Jaboticabal evoluiu ou está retrocedendo? Eu acho que
Sempre tem a parte boa e a parte ruim, né? Tem que sempre evoluir. Evoluir. E a gente torce para isso. A gente torce, independente de quem seja o governo, é governo Ori, se não é governo Ori, se é governo agora do atual prefeito, a gente torce para Jaboticabal evoluir. E a gente fica atento para isso. Atento para isso. Eu acho o seguinte, eu não estou vendo grandes coisas acontecendo. Eu preciso ver isso, eu não estou vendo. Jaboticabal sendo transformada, tantas coisas que foram faladas. Mas a gente vai ficar observando e torcendo para que isso dê certo. Como um cara que já trabalhou na administração pública, eu sei e sei bastante das dificuldades que são. Não é fácil, né? Mas a partir do momento que você propõe a ser prefeito, você faz um plano de governo vendendo aquela ideia para a população, tem que trabalhar dia e noite para colocar em prática. E não é o dia a dia, o arroz com feijão. O arroz com feijão qualquer um faz. Ser prefeito, para fazer o dia a dia, qualquer um faz. Porque tem a máquina por si só, ela anda. O funcionalismo público faz com que a prefeitura ande. Quando você se propõe a ser prefeito e vende a ideia de grandes conquistas, grandes coisas, você tem que fazer. Então, a sua pergunta, avançou ou não? Eu não estou vendo grandes coisas acontecerem. Grandes transformações. Jaboticabal não está virando uma Disneylândia, como foi vendido. Né? Então, vamos esperar. 2 anos já se passaram. Torce. Particularmente, eu torço para que o atual governo faça grandes coisas. Verdadeiramente. Né? Não estou vendo, mas eu torço para isso. Vou fazer uma pergunta aqui, tá? Doutora Andréia Delegada e José Carlos Ori. Seria uma dupla forte? Para as próximas eleições, seria uma dupla fortíssima. O Ori, com toda a bagagem que tem, né? Experiência, jeito de tratar a cidade. O Ori é fantástico, né? Ele trata a cidade carinho, como se fosse. E a doutora Andréia, é uma pessoa competente, uma pessoa respeitada, 2 vezes vereadora, né? No mandato dela. Eu acho que contribuiria muito para Jaboticabal no executivo também. Ela contribui bastante Ela é uma pessoa ativa, legislativa. Tenho certeza que no executivo ela poderia contribuir muito. Ela é uma pessoa ativa. E no executivo você tem que ser ativo. E se fosse 2 mulheres, Adriana e Andréia? Fantástico, Adriana e Andréia. A Adriana é uma pessoa trabalha 26 horas por dia, né? A Adriana é ativa. A Adriana, como primeira-dama lá no Fundo Social, ela atendeu a cidade inteira. Como eu disse, ela conhece as pessoas pelo nome. E as pessoas têm um carinho enorme por ela, porque ela atende mesmo o coração. E ela certamente trataria a cidade de Jaboticabal da mesma forma. Carinho, tratando com o coração. Então, a Adriana e a Andréia são 2 pessoas muito ativas. E é isso que precisa, ser ativo. Para você estar tanto no executivo, no legislativo, você tem que ser uma pessoa ativa. Não que nem alguns aí que vão nem falar, né? Ô Cláudia, você como assessor trabalhou com João Dória, Rodrigo Garcia, essa bagagem sua, o que ele ensinou? Muita coisa. Você trabalhando no governo, eu trabalhei 13 anos na Assembleia Legislativa. 13 anos. Eu viajei o estado de São Paulo, praticamente quase todas as cidades do estado de São Paulo. Só fiz amigos. E aí? Bauru, grandes amigos. Vale do Ribeira, Vale do Paraíba, região Rio Preto. Então eu só fiz amigos. E você aprende. Cada cidade você aprende um pouquinho o que está acontecendo. Então me deu uma bagagem muito grande na vida pessoal e na vida profissional. Eu agradeço muito. Trabalhei muitos anos com o Geraldo Vignoli, foi deputado muitos anos. Eu trabalhei com o
deputado Vaz de Lima, foi presidente da Assembleia, cara extremamente culto, profissional, com duas escolas, Geraldo Viola e Vaz de Lima, duas escolas diferentes. Então eu aprendi muito com os dois. Trabalhei no governo Geraldo Alckmin, trabalhei no Dória, trabalhei no Rodrigo Garcia. Trabalho ainda, né? Sou diretor, como eu disse, eu sou diretor regional aqui da Secretaria de Governo, Vitória em Ribeirão Preto. Então isso me deu uma bagagem profissional e pessoal muito grande. Eu agradeço. Você aprende um pouco com cada pessoa. Seja ele o governador, seja ele o prefeito, ou mesmo o vereador, né? Então, só tenho que agradecer. 2023, 2024 vem as eleições municipais, né? Que recado você passa para o munícipe, cidadão jabuticabalense? Cara, para acreditar nas lideranças e cobrar as lideranças. Sabe? Seja ele o prefeito, seja ele o secretário, seja ele o vereador. Acho que as pessoas têm que cobrar, mas cobrar com racionalidade, com equilíbrio. Não aquele, sabe, ir para a rede social xingar, ou não, cobrar verdadeiramente com equilíbrio as lideranças. Porque as lideranças, prefeito, vereador, o secretário, eles estão lá para trabalhar, para ser ativos. Não estão lá para só ganhar o salário do mês. Então a gente tem que cobrar, o munícipe tem que cobrar, verdadeiramente cobrar o prefeito, cobrar o vereador, principalmente o vereador. O vereador está lá para trabalhar, para ser ativo. Então eu diria isso para a população, acreditar e cobrar. E mais, lembrar do que foi prometido, porque isso é muito importante, as pessoas não lembram. Na campanha, quando o candidato está lá na campanha, ele promete um monte de coisa. E está no papel, no plano de governo. Eu diria o seguinte, um recado para todo munícipe. Tenta pegar o plano de governo dos candidatos que foram eleitos. Se você não tiver, eu mando para você. Pode entrar em contato comigo que eu tenho. Lembra, na internet tem os vídeos falando, na época da eleição, o que eles fariam. E cobram, porque eles falaram o que fariam. Eles foram eleitos falando o que fariam. Então eu diria o seguinte, para toda a população, cobrem os vereadores, prefeitos, secretários, eles estão lá ganhando para ser ativos. E peguem na internet o plano de governo deles. Se quiser, eu mando para vocês. Tem uma pergunta que eu já fiz para alguns vereadores que vieram aqui. Eu gostaria de fazer para ti. Não é perseguição contra a ex-presidente da Câmara Municipal, Renata Cirati, mas teve uma vez que ela falou assim, que o legislativo anda de mãos dadas com o executivo. É correto o vereador andar de mãos dadas com o prefeito? Não perde um pouco da autoridade de fiscalizar? Olha, como eu disse, o vereador tem que ser ativo, independente e cobrar, e a população cobra deles. Essa aproximação com o prefeito, ela existe, acho que tem que ter institucionalmente, né? Tem que ter. Agora, não pode falar amém para tudo. Também não pode deixar de falar para o prefeito o que eles ouvem na rua. O vereador tem que cobrar o prefeito. Independente se é de posição, situação ou de oposição, tem que cobrar o prefeito. Cobrar verdadeiramente, inclusive nos meios de comunicação. O prefeito tem a obrigação de fazer e a população cobra. E o vereador está ali, ele é o representante. Então, ele tem que andar junto? Institucionalmente tem, institucionalmente. Agora, ele não pode deixar de falar para o prefeito, verdadeiramente, o que a população está pedindo. Né? Eu acho que é isso. Não pode falar amém para tudo para o prefeito. Tem que cobrar. Porque senão cai naquilo que eu estou falando, de não ser ativo. O vereador, alguns vereadores falam amém, 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 amém. Alguns vereadores não aparecem, não cobram. Eles passam 4 anos escondidos. Escondidos. Só dando nome para a rua? E às vezes nem isso. Às vezes nem isso. Então, eu bato na tecla o seguinte.
O político ele tem que ser ativo, ele foi eleito para ser ativo. Essa é a minha posição. Tem pretensão, Cláudio, de ser candidato ou não? Olha, eu penso o seguinte, eu quero ajudar no que for possível, né, com a minha experiência, ajudar. Eu for chamado, quem me chamar, falar, Cláudio, quer ajudar? Eu quero ajudar a cidade. Eu acho que nós não podemos desperdiçar a experiência de ninguém. Falei agora há pouco do Ori. Ori é um cara que foi 3 vezes prefeito. Cara que tem muita coisa a contribuir para Jaboticabal, para a cidade. Não é fácil ser prefeito, ele foi 3 vezes. Um cara novo ainda, eu acho que tem muito ainda para contribuir. O Ori é uma pessoa respeitada, não só aqui em Jaboticabal, mas é uma liderança regional. Você chegar em São Paulo e falar do Ori, o pessoal tem uma admiração fantástica pelo Ori. Você chegar em Brasília, falar do Ori, o pessoal tem uma admiração fantástica, um respeito. Então são pessoas que a gente tem que aproveitar a experiência para colaborar com o desenvolvimento de Jaboticabal, né? E eu me encaixo também nisso. Eu estou 25 anos trabalhando. Você falar de rádio, de podcast, eu não sei nem o que é o microfone. Mas na área pública a gente tem como contribuir. E eu estou aí para contribuir. Seja no executivo ou no legislativo, a gente está para contribuir. Então eu quero contribuir. Cláudio, gostaria de te agradecer. Bom, foi uma honra bater um papo contigo aqui. E gostaria de ouvir as suas considerações finais. Tem algo que eu não lhe perguntei, gostaria que fosse perguntado? Augusto, eu que tenho que agradecer pelo convite. Café, como eu disse, você viu que eu já tomei uns 3. Café muito bom. Obrigado. Papo com café. Quero agradecer você, foi uma honra e quero ser convidado novamente. Com certeza. E as considerações finais, eu penso o seguinte, a gente torce para que o nosso país dê muito certo, independente de quem está lá. Eu, particularmente, eu torço muito para que o Brasil melhore, mesmo com esse novo governo. Show de bola, ganhou, vai governar. Estamos no mesmo barco, né? Não adianta torcer. Nós estamos no mesmo barco, exatamente isso. Então eu torço muito para isso. O governo de São Paulo, Tarcísio, o nosso governador agora, eu torço muito por Tarcísio, para que ele seja um excelente governador. Torço muito, verdadeiramente. Eu acho que São Paulo tem tudo para melhorar ainda mais. Aliás, quem o Ori tem um grande contato com o Tarcísio também. É bem respeitado, né? E aqui na cidade também eu torço muito para que dê certo. Verdadeiramente, eu torço muito para ver que está no papel virar realidade. Eu torço muito pelos vereadores, torço muito pelo executivo, mas eu quero que dê certo. Tem que dar certo. Então, as considerações finais é isso. É uma torcida verdadeira para que nosso país, nosso estado, nosso município dê muito bem. O estado indo bem, o Brasil indo bem, a cidade indo bem, nós vamos estar bem também. Trabalho, renda, saúde, educação, é isso que eu torço. Para que nosso país melhore ainda mais. E quem quiser te acompanhar, você tem redes sociais? Pode passar? Eu não sou muito de redes sociais, viu? Eu tô meio fora. Eu preciso melhorar o Instagram. Mas se colocar lá Almeida, lá, vocês me acham. Só não atualiza. Se colocar Almeida Underline lá, 1974, vocês me acham. Mas eu, sinceramente, eu preciso melhorar essa questão de redes sociais. Eu tô meio no passado. Passado. Eu aqui, a casa é sua. É simples, mas é sua. Seja bem-vindo. Foi um prazer, quero agradecer de novo, agradecer a todos e dar os parabéns para você, para ter esse veículo aqui de comunicação, porque é necessário trocar ideia, falar um pouquinho, né? Debater, gosta de falar com outra pessoa e debater sobre alguma causa, né? Às vezes a gente tira a dúvida de muita gente. Então, parabéns para você, Augusto. Obrigado, eu que agradeço. Ótimo. Deus abençoe.